Bem, vamos para a quinta e última parte da nossa conversa de hoje. Ficou com 5 partes quando devia ter 3, mas é porque o que aconteceu? A gente teve 2 interrupções aí no início da nossa live por conta de queda do sinal da internet. Olá, Reinaldo, como está? Me ha gostado muchísimo aquela página que você postou com aquele cara que transformou os discos em MP3. Eu tenho um toca-discos MP3, o que o Reinaldo Jimenez, meu amigo lá de Buenos Aires, está... Opa! Chico Chaves, seja bem-vindo. O que o Reinaldo fez, ele me passou uma página de um cidadão, e deve ter várias dessas, muitas páginas, que a pessoa copiou os seus discos, vem anos copiando seus discos de vinil e bota em MP3. Uma maravilha, uma coisa sensacional, as coisas que tem. Mas enfim, depois procurem o perfil do Reinaldo Jimenez, não para isso, desculpe, Reinaldo, porque depois aí vão te encher o saco, mas enfim, procurem o trabalho do Reinaldo Jimenez, que é extraordinário. Ele é simplesmente a pessoa que fez a tradução para o espanhol de Catatal, do Paulo Leminski, inteiro. Isto é uma façanha que me faz respeitar e admirar tremendamente meu amigo Reinaldo Jimenez, grande tradutor e grande poeta. Muito bem, voltando então aqui ao Murray Schaeffer, sei lá, eu queria dizer, eu esqueci de falar isso, eu queria dedicar essa aula, essa live, a Heloísa, a minha grande amiga Heloísa, que foi minha colega Heloísa Valente, musicóloga, organizadora do simpósio Música, que ela faz, tem música e mídia há muitos anos, e uma pessoa muito inteligente, muito interessante, e que, há muitos anos atrás, quando nós convivíamos lá, nos saudosos tempos da comunicação semiótica, no início dos anos 90, ela me falava muito aqui do Murray Schaeffer, e minha máxima culpa, não dei atenção como deveria às sugestões que ela fez, e perdi a oportunidade de ter algumas informações e coisas muito interessantes, mas sempre é tempo, né, da gente saudar a dívida, então estou saudando a minha dívida com a Elo também. Bom, eu vou pular algumas partes aqui, porque eu quero chegar, só vou mencionar a parte final da Máscara do Demônio da Maldade, que é muito bacana, uma outra escola pública que ele foi, que corresponde à 5ª série do primeiro grau nossa aqui, ele trabalhou com meninos, com crianças, 12, 13 anos de idade, e 10 anos. Né? Eu, quando estava na 5ª série do primeiro grau, eu tinha o quê? 10, 11 anos, uma coisa assim. E aí ele foi apresentado à classe pela professora, e aí ele falou, pô, como é que eu posso começar? E aí ele tinha olhando pela sala, ele notou que as paredes estavam cobertas de coisas e que aí tinha uma máscara pendurada, né, uma imagem de uma máscara pendurada, e o poema de Bertolt Brecht, A Máscara do Demônio da Maldade. Né? E a máscara era essa aqui, né? Está dando para ver, e A Máscara do Demônio da Maldade era o poema do Bertolt Brecht, e ele começa a trabalhar com essa expressão, A Máscara do Demônio da Maldade,
A máscara, que é a frase do Brecht, assim, a máscara japonesa pendurada na minha parede é esculpida na madeira pintada de dourado. É a máscara do demônio da maldade. Ele começa a brincar com as crianças para poder realçar isso. Então, realça a palavra demônio, é a máscara do demônio da maldade. E aí depois ele pede para eles darem uns gritinhos e tal, e aí, enfim, vira uma grande brincadeira, e aí tem uns que brincam com isso usando um xilofone, usando glissandos no xilofone e tudo mais. Muito bem. E isso, a partir de uma frase, ele consegue fazer com que os meninos construam uma pequena composição na aula deles. Só um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa aqui que a Graça está pedindo. Ah, sim. Tá. Ok. Isso, aproveitando isso, eu quero ver se eu ajeito uma coisa aqui que está me incomodando também. Olha, sumiu. Acabaram de acabar com a minha casinha da. Você sabe que eles acabaram, os gatos tiraram a minha casinha da Bauhaus aqui, sabe lá onde. Ah, está aqui. Tinha caído, pronto. Volta no lugar. Estava incomodado, porque eu estava olhando daqui, vendo que estava faltando esse item lá atrás. Né? E aí agora eu já localizei. Muito bem, então ele faz esse experimento com os alunos em torno e faz com que as crianças componham. Mas é mais uma vez uma situação que é uma situação de sala de aula. Depois ele já vai para uma turma com adultos, né, ou com pessoas mais jovens, porém não mais crianças, e aí ele faz essa operação da limpeza dos ouvidos, e aí ele vai falar de algumas categorias. É aí que eu quero chegar para concluir esse nosso bloco e concluir essa live de hoje, que são as categorias do ruído, né, do silêncio, né, do som, do timbre. Eu só vou enumerar as categorias: da amplitude, textura, se eu não me engano, melodia, textura, ritmo e, finalmente, a paisagem sonora musical. Eu recomendo muito que quem puder procure, quem conseguir achar esse extraordinário livro, leia essa parte de limpeza de ouvidos e leia essa parte do ruído, essas categorias, ruído, silêncio, etc., porque são incríveis, incríveis. Ele começa pelo ruído, né? E, evidentemente, musicalmente falando, você tem que começar pelo ruído, né? E ele diz assim: é sempre útil examinar o negativo para poder ver claramente o positivo. Eu discordo um pouco da abordagem que ele tem do ruído, né? Porque ele já começa dizendo que o ruído é o som indesejável. Né? Ruído é a estática no telefone ao desembrulhar balas de celofane durante Beethoven. É o som indesejável, o ruído pode ser o som indesejável, mas ele também pode ser muito significativo. Quer dizer, ele começa por ser isso. Quer dizer, se você dá esse juízo de valor negativo ao ruído e pensa nele como somente o som indesejável, o que vai acabar acontecendo é que você vai tratar o ruído sempre como aquilo que tem que ser eliminado, que é como surgiu classicamente a teoria da informação. Eu queria falar disso por causa dessa questão. A teoria da informação, que não é uma teoria musical, é uma teoria que foi criada para otimizar o funcionamento, naquela época não se usava o termo otimizar, mas, enfim, era isso, otimizar o funcionamento da telefonia na cidade de Nova York, se não me engano, eu não estava comprovando isso, eu estava vendo se o microfone estava funcionando, mas que foi inclusive uma encomenda da Bell South Telephone Company para o Shannon e o Weaver, né? Claude Shannon e o Warren Weaver, que foram os criadores da teoria da informação, e o princípio com que eles estavam trabalhando era o seguinte: você tinha, naquela época, ainda era década de 20, 30, implantação do sistema telefônico na cidade de Nova York, por exemplo. A gente não vivencia mais isso hoje, mas quem é bem mais velho deve lembrar de uma época
que estava fazendo a transição na privatização das teles públicas, e uma das coisas que acontecia é você ter a famosa linha cruzada. Isso era um dos elementos. Você estava falando, de repente, no telefone, e aí entrava outra pessoa falando e ficava falando. Isso foi um fenômeno que virou comentário, gerou comentário na época, tinha piada sobre isso e tudo mais. Fenômenos como esse aconteciam muito frequentemente no início da telefonia de massas, e aí o que foi feito? Se chamou cientistas para elaborarem uma teoria que pudesse fundamentar uma prática de trabalho que eliminasse os ruídos desse tipo de canal, que é o telefone, que é um canal muito afeito a ruídos. Então, foi aí que a teoria da informação elaborou essa oposição entre informação e ruído. Então, informação seria quando você consegue efetivamente fazer do emissor para o receptor a transmissão integral de uma determinada informação, e o ruído é aquilo que atrapalha, é a interferência no canal, né? É um pouco essa ideia que também está aqui no Sheffield, o som indesejável. Entretanto, não existe um som propriamente indesejável, todo som é desejável, né? Então, o ruído é aquela espécie de coisa que ele depois vai melhorando a definição. O ruído é qualquer som que interfere, que tenta destruir aquilo que nós estamos tentando ouvir. Por exemplo, se de repente eu estava verificando justamente aqui o microfone, porque se eu estivesse usando o microfone daqui do meu fone de ouvido, que está ruim, né, as pessoas iam ouvir com ruído. Outro dia estava a Amanda aqui assistindo a live e ela falou, olha, o som está ruim. Estava ruim por causa do microfone, que era ruim, e isso é um ruído, isso é uma coisa que interfere, né? Ele cita o Schopenhauer, que dizia que a sensibilidade do homem para a música varia inversamente de acordo com a quantidade de ruído com a qual é capaz de conviver. Outra coisa que também discordo, porque isso me parece uma coisa que vai ao encontro de uma certa visão preconceituosa de que as pessoas que são mais ignorantes ou mais despreparadas gostam de barulho, coisas desse tipo, né? Aí começa um conjunto de coisas preconceituosas que batem lá no limite, né, de um velho conservador, por exemplo, que eu conheci ainda lá nos meus tempos de Petrópolis, que falava assim, você pode reparar que a pessoa que é muito ignorante, ela gosta de muita barulheira e tal. Enfim, começa esse tipo de coisa. Não tem nada a ver isso, quer dizer, isso não é exatamente pela proporção de suportabilidade ao ruído. O que ele está querendo falar, na verdade, é a perturbação do sinal sonoro, que ainda assim, embora possa funcionar como interferência, ela pode ser ressignificada como forma de criação. É disso que se trata. Para os insensíveis, aí ele vai melhorando. Para os insensíveis, o conceito de ruído não é válido, claro. Mas para as pessoas que têm sensibilidade, né, então ele quer dizer assim, por exemplo, uma pessoa que dorme como uma pedra não ouve nada. A máquina é indiferente ao ruído porque não tem ouvidos. Então, na verdade, bastou ser humano para você não ser indiferente ao ruído. Eu fico tentando aqui consertar o meu redemoinho aqui na careca, e aí só piora a situação, tá vendo? Eu não, por causa da situação aqui, que eu não sei onde é que eu estou mexendo, aí eu não consigo ajeitar aqui os fiapos de cabelo, que são os poucos que sobram, para não ficar muito já para esclarecer para quem sempre está me assistindo aí, olha, esse penacho aqui fica, não é porque eu não quis cortar, não, é porque, na verdade, eu tenho um rodamuinho aqui desde que eu era criança, e esse negócio aqui nunca senta direito, fica sempre essa coisa aqui. Não tem nada a ver isso com o que eu estou falando, obviamente, essa maluquice de live, né? Então, voltando aqui. Então, eu deixei o ruído interferir também aqui na minha fala, mas é isso, assim, há, portanto, que haver, estamos explorando essa diferença. A música de fundo foi inventada para homens sem ouvidos. Eu adoro isso que ele fala. Aí eu já começo a concordar com ele. Quer dizer, aquele musaque, aquele tipo de música que você ouve, mas nem presta atenção que está ouvindo. Mas tem também uma coisa, por outro lado, que é interessante. Muitas vezes a gente fazendo música popular, a gente observa, você vai lá, você grava um negócio, depois você ouve o que você estava tocando,
E o que chama atenção é justamente aquilo que é ruído. Isto é, eu erro, fulano erra e tal, aí você presta atenção. Quando a música está toda soando bem, você não presta atenção em detalhes, e quando você já começa a dizer assim, eu nem estava prestando atenção no que eu estava tocando, é porque estava bom. Né? Então tem essa oscilação também. Né? Mas para o homem sensível aos sons, para a criatura humana, né? Para as pessoas sensíveis aos sons, o mundo está repleto de ruídos. Vocês sabem o que eles dizem sobre o silêncio. Quer dizer, o ruído, a contraparte do ruído vai para a parte seguinte, que é justamente o silêncio. O silêncio protege o evento musical contra o ruído. Os eventos musicais precisam para serem acontecimentos sensíveis. Mas o silêncio também está recheado de sons, obviamente. O homem gosta de fazer sons e de se rodear de sons. Silêncio é o resultado da rejeição da personalidade humana. O homem teme a ausência do som como teme a ausência da vida. E não há tal ausência. A ausência do som não existe. Né? O som não não está ausente, ele está presente. Né? A gente pode fazer, inclusive, o exercício que ele propõe aqui. Ele pediu para os alunos que fizessem silêncio e que escrevessem simplesmente numa folha de papel o que eles estavam ouvindo naquele momento. Ele observou que os mais jovens, principalmente as crianças mais jovens, elas escreviam com mais precisão aquilo que elas ouviam. Foi pedido a 3 crianças, Anteia, de 12 anos, Davi, de 9 anos, e Miranda, de 6 anos. E descobriu-se que, enquanto muitos adultos não conseguiam ouvir os sons mais íntimos, os sons do próprio corpo, sua respiração, batidas de coração, sua voz, sua roupa, etc., Davi e Anteia foram muito sensíveis a esses sons. A lista do Davi era assim: conversa dos adultos, Miranda conversando, meu pai se movimentando no papel, meu lápis se movimentando no papel, mamãe lavando os pratos, relógio fazendo tic-tac, adultos andando, eu coçando a cabeça, eu apontando o lápis, fungando, Miranda batendo alguma coisa, meus dentes batendo, eu tossindo, Anteia falando, ventilador, torneira abrindo. A Anteia. Tic-tac do relógio, os passos rápidos da corrida de Miranda, Davi apontando o lápis. Respiração de Miranda, respiração profunda de Davi, o som do lápis de Davi, o som do papel de Davi, passos pesados de papai, passos leves de Phyllis, papai assobiando, o som do forno, mamãe lavando os pratos, a torneira sendo aberta, o som da água fervendo, o som da água fervendo é muito bom. Risadinhas de Miranda, crepitar do fogo, minha respiração, o som do lápis no papel, o som do ventilador, eu tirando a fita do cabelo. Miranda, que não sabe escrever, que era a terceira criança, desenhou figuras de pingos d'água, um fogo e seu próprio lápis se movimentando. Quer dizer, essa é uma percepção muito profunda de todos nós. Né? A gente pode dizer que, de certo modo, o silêncio pode até funcionar como ruído. Né? Acho que dentro dessas circunstâncias agora, que são diferentes daquelas que o Schaeffer estava trabalhando, ele aceitaria isso. Numa live, por exemplo, o que é o silêncio? É isso. A gente não travou nem nada disso. Vocês sabem que eu estava aqui firme porque eles viram meus olhos piscando. Mas esse breve intervalinho muito pequeno que a gente fez agora de silêncio fez com que vocês percebessem não só o silêncio de onde vocês estão, como o silêncio no canal que vocês estão usando. E eu percebi, claro, com muito mais intensidade que vocês, os sons que eu tenho aqui à minha volta. Esse é um exercício básico que é muito bom de fazer em sala de aula, né? Todo mundo ouvindo o silêncio, né? Ouvir o silêncio, né? Perceber essa dimensão do silêncio. Eu pedi licença para vocês, vou fazer mais um silênciozinho rápido, só porque eu preciso pegar uma coisa aqui.
Então, eu vou colocar para vocês mais um som, e já vou explicar, porque isso entra na próxima parte que a gente vai entrar agora, né? Então, eu vou botar mais um som aqui, mas não vou dizer antes do que se trata. Deixa eu sentar aqui. É uma banda, talvez alguns de vocês conheçam. E aí eu vou escolher aleatoriamente uma música da banda em questão. Alguns vão reconhecer. Tem um anúnciozinho indefectível, né? Lá vai. No azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação. É luz no corpo dela e tricolor falar. As de Maracatu, no azul de Zanzibar, ali meu coração. Subiu no gozo dela e mina aperta minha mão. Alá meu only you, no azul da estrela, no azul da estrela. Ai mina aperta minha mão. Alá meu only you, no azul da estrela. Bababá, hoje é dia de Oxalá, né? Então a gente sempre bom dar aquela... E aí, nesse caso, a gente está ouvindo aqui, alguns devem ter reconhecido, talvez, né? A cor do som, olha aí, né? Essa gente toda jovem, linda, que já não é mais jovem, linda, já não está mais com essas carinhas bonitas aí, está todo mundo totalmente diferente hoje em dia. A cor do som, e por que eu escolhi a cor do som? Olha como é que começa a parte de timbre do Schaeffer. A cor do som, estrutura dos harmônicos. Então, agora vocês sabem por que a cor do som também tem esse nome. A cor do som refere-se também à timbrística, né? Justamente a coloração, né? Ele diz, o timbre traz a cor da individualidade à música. Né? E quando a gente pensa em cor, a gente volta lá no Kandinsky, né? E aquela coisa que o Kandinsky trafega perigosamente, a meu ver, inclusive, com essa questão do cromático, porque o termo cromatismo é um termo que refere-se a uma certa forma de composição musical, que é a forma de composição tradicional do universo ocidental, que é o cromatismo ocidental, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e que não é efetivamente aquilo de que se trata aqui. Então, o timbre ele diz, é essa superestrutura característica de um som que distingue um instrumento de outro na mesma frequência e amplitude. Essa questão do timbre, para ele explicar, ele usa o exemplo do guarda-roupa colorido de peças novas. O timbre traz a cor da individualidade à música. É por isso que você fala, inclusive, dos timbres e do colorido, né, dos instrumentos diferentes, e você explora os timbres diferentes. Isso fica muito perceptível quando você toca com um grupo, por exemplo, de instrumentos de sopro, e você sente isso muito nitidamente, porque o instrumento de sopro tem uma característica semelhante à voz humana. Né? Aí depois ele vai falar da amplitude, som forte e som fraco, né? E aí ele menciona uma coisa que eu não vou poder colocar aqui, aí eu vou fazer a indicação para vocês. Não, agora não, Sheila. Agora eu não vou poder atender. Eu vou fazer uma indicação para vocês aqui de uma... Vou ter que fazer indicação para vocês aqui, porque eu não vou conseguir achar o ponto exato aonde está isso, mas seria aqui...
o exemplo está aqui, é um exemplo musical, ele diz assim, a psicologia nos mostra que um som forte, porque ele está falando de altura, né, frequentemente é pensado como uma figura concêntrica, isto é, vórtice, envolvendo como um turbilhão e frequentemente é interpretado como se oprimisse o ouvinte. E aí ele cita a ópera Wojciech, do Alban Berg, né? E uma cena de Wojciech acontece exatamente esse som, que é um som muito intenso, ele diz aqui. Será observado que os extremos de intensidade são raramente atingidos. Quase tudo fica entre meio forte e meio fraco. É nesse ponto que a execução do famoso crescendo de uma nota só de Wojciech, de Alban Berg, será útil. Então, botem lá, deixa eu colocar aqui, Alban Berg, compositor que foi discípulo de Schoenberg, né? E o nome da peça é Wojciech. Não quero encerrar, que isso? Não, peraí. Eu já ia encerrando a live, em vez de dar o enter para vocês olharem lá o Wojciech. Ruído de telefone, é verdade, foi o que atrapalhou. Não, é que uma pessoa está tentando ligar para mim, e aí eu pedi para que ela ligasse no horário que eu achava que eu já estava disponível, mas não estou, né? Então, e nessa peça, o que acontece ali? Ele dá um breve resumo da trama para a gente entender. Wojciech acabou de assassinar sua amante Maria por causa de sua infidelidade. A cortina começa a baixar e no escuro é ouvido um único som que vai crescendo, tomando gradualmente conta de toda a orquestra, sempre crescendo até o ouvinte ser literalmente pulverizado pela força desse único som elementar. Então ele para bruscamente, levanta-se a cortina, e imediatamente estamos numa alegre cena de taverna. O efeito desse exercício é logo reconhecido se a classe se voltar à produção de seus próprios crescendos de apenas um som. Esse crescendo é feito com todos os instrumentos da orquestra fazendo o mesmo som. Né? Então, esse choque é justamente aquilo que ele estava querendo chamar dessa oscilação entre o som forte e o som fraco, né? E como se pode fazer esse tipo de coisa. E aí, nesse ponto, quando ele fala de timbre, quando ele fala de harmonia, quando ele fala de melodia, ele está o tempo todo usando categorias que são categorias do universo das artes visuais. Vejam só, em melodia ele fala, parafraseando Paul Klee, uma melodia é como levar um som a um passeio. Paul Klee também foi professor da Bauhaus, desde o início, foi contemporâneo também do Kandinsky na Bauhaus. Também ele, Paul Klee, tentou desenvolver um conjunto que pudesse descrever a relação entre a visualidade, não a relação entre a visualidade e a música, ele também usou isso, mas conseguisse levantar os elementos fundantes essenciais da criação plástica, né? Então, a atmosfera da época foi o que eu falei na live passada. Para termos uma melodia, é preciso movimentar o som em diferentes altitudes, frequências, ou altitudes, também entre parênteses, frequências. Isso é chamado mudança de altura. Amplitude, timbre e silêncio, para nomear apenas 3 aspectos, podem estar contidos na linha melódica. Uma melodia movimentando-se livremente, a mesma considerada quanto amplitude, ele faz 3 desenhos, e aí é uma tira mais grossa e a mesma interrompida por silêncio. Todas as 3 coisas, né, em relação a essa amplitude, a gente pode ouvir naquela música que eu citei, de John Coltrane. Vou botar ela aqui, John Coltrane, para vocês depois ouvirem isso, se quiserem. Tem aí no YouTube, sobretudo quem nunca tinha ouvido, ouvir de novo, Out of This World, e prestar atenção nessas 3 características aí da melodia: amplitude, né, a movimentação dela, a movimentação
considerada quanto à amplitude, a movimentação considerada em relação ao timbre e a questão do silêncio, e como o próprio Coltrane elabora no solo dele, né? Porque é ele quem sola toda a melodia vem do saxofone, os outros ficam fazendo acompanhamento, quem faz a harmonia é o piano, né? A rítmica e a harmonia e rítmica é o baixo, e a rítmica propriamente dita a bateria, e o Coltrane é que vem, né? É ele que dá a dica para a gente de que melodia que está rolando, né? E aí, indo já para o final da nossa conversa aqui de hoje, faltou falar da textura e do ritmo. A textura é outro desses aspectos que são que usam muitos elementos do Kandinsky. Queria que vocês lembrassem disso. Ó. Puntus contra puntum é o termo latino original, do qual deriva contraponto, sugerindo que agora estão em operação as tensões dinâmicas entre linhas, né? Um diálogo de linhas, né? Ponto, linha, plano, diálogo dessas linhas. Então, toda a proposta do Kandinsky, não é, de linhas se movimentando, não é, das linhas, estão todos acompanhados, agora posso mostrar para vocês, estão todos acompanhados de exemplos musicais. Você vê isso no Schaeffer, você vê isso no Kandinsky, né? Tem muita luz aqui, deixa eu botar assim. Você vê isso no Kandinsky, você vê isso no... É interessante que na minha mão, nessa mão aqui, está o Schaeffer. Nessa mão aqui, que está tudo invertido aqui, viu, gente? Nessa mão aqui está o Kandinsky. Kandinsky, Schaeffer. O músico aqui é o Schaeffer, mas está usando linhas. Kandinsky é o pintor, está usando música. Repare, então, esse diálogo está se produzindo o tempo todo, né? É constante esse diálogo entre um e outro. Daí o Smetak, contemporâneo, inclusive, do Murray Schaeffer, realiza aqui no Brasil algo que tem proximidade com essas coisas que o Murray Schaeffer faz, sem, inclusive, o prejuízo de algumas um pouco estreitas do Schaeffer, do meu ponto de vista, em relação ao Smetak, nosso salto. Bom, e aí ele finalmente ritmo. Ritmo é direção. O ritmo diz, eu estou aqui e quero ir para lá. Achei essa descrição maravilhosa. Eu quero sair daqui para lá. Porque, no final, a ideia do Schaeffer de paisagem sonora vai ser assim. Você tem as três dimensões, né? Comprimento, altura, largura, e a quarta dimensão. Isso é uma coisa que também era muito popular na época do Kandinsky, na época do Klee. Essa teoria, eu escrevi sobre isso na minha tese de doutorado, Monstrutivismo, Reticúleo das Vanguardas. Eu tenho um capítulo só dedicado a essa questão da quarta dimensão como a dimensão do tempo, né? Durante muito tempo, o pessoal ficou obcecado, no começo do século, com essa questão da quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? O que é a quarta dimensão? E a quarta dimensão seria a dimensão do tempo. Então, você tem comprimento, largura, altura, o espaço e o tempo, né? E quando você vai tocar um ritmo, o que você vai fazer? Você vai percorrer o tempo, como quando você anda, né? Ele diz assim, é como traço numa pintura de Paul Klee. Olha aí de novo. Ele próprio diz, o pai do traço é o pensamento. Como ampliar meus domínios? Acima desse rio, desse lago, dessa montanha, para onde que eu vou caminhar, né? Originalmente, ritmo e rio estavam etimologicamente relacionados. Olha que bacana. Sugerindo mais o movimento de um trecho do que uma divisão em articulações. No seu sentido mais amplo, o ritmo divide o todo em partes. O ritmo articula um percurso como degraus, dividindo o andar em partes ou qualquer outra divisão arbitrária do percurso. Aí ele cita o Ezra Pound, de quem ele fez a composição... como era? Ele fez... Qual foi a coisa do Ezra Pound que ele fez? Ele trabalhando do World Soundscape, eu li isso aqui em algum lugar. Ele trabalhou num projeto que era com a música do Ezra Pound, mas agora eu estou achando aqui. Porque o Ezra Pound era um poeta americano que também foi compositor, né?
trabalhou muito junto com o Georges Antheil, né? Então, o Ezra Pound diz: ritmo é a forma moldada no tempo, como o desenho é espaço determinado. É justamente essa conjunção espaço-tempo que a música acaba por construir. Talvez por isso que os artistas da época, como todos contemporâneos, Kandinsky, Ezra Pound, Paul Klee, buscaram essa articulação, né? Uma articulação que a gente consegue experimentar no próprio fazer musical, né? Esse rio que corre, esse rio corrente, como dizia James Joyce, outro que foi amigo de Ezra Pound, inclusive. Eu me lembro de uma vez, quando eu fiz uma performance, era naquela biblioteca que fica ali em Pinheiros, em São Paulo, não lembro o nome agora, é a Biblioteca Alceu Moroso Lima. Eu fiz uma performance lá com o Cid Campos, o filho do Augusto de Campos, e o Augusto estava lá e disse: olha, você está tentando fazer uma coisa muito difícil, o Ezra Pound fazia isso, que é falar poemas e se acompanhar de um instrumento de ritmo, porque eu tentei fazer isso, né? Fiz muito mal, por sinal, mas, enfim, a generosidade do Augusto é tão grande que ele me fez ainda esse comentário, né? Porque eu usava uma caixa e aí eu executava o meu poema, falava do meu poema e acentuava isso de alguma maneira. Pois eu fui tentando fazer isso de outras maneiras, estou até hoje tentando fazer isso, e isso é uma coisa realmente muito difícil, né? Muito complicada de fazer. Aqui na Bahia, eu devo dizer que eu tive uma oportunidade extraordinária de fazer isso, num evento que foi organizado pelo Orlando Pinho, um dos dominicaus, que foi até lá no Coati, né, naquele restaurante que foi projetado pela Dina Bobardi, e eu levei a minha bateria lá e pude fazer uma dessas experiências, né, de récita de poemas acompanhada da bateria, que foi muito interessante. Pena que eu não tive mais muita oportunidade de repetir isso. E é muito difícil também de fazer. É muito interessante, mas é muito difícil de fazer. Nós não temos, diz ele ainda em relação ao ritmo, que a gente não tem muita polirritmia na música ocidental, daí o fato da gente estranhar isso. Hoje a gente estranha muito menos. Hoje, inclusive, na música popular, a presença da polirritmia é muito mais intensa, né? Porque a gente é muito fascinado, e aí vem a observação dele do ritmo, que eu gosto muito, a gente é muito fascinado com o negócio do relógio. Isso é uma coisa que persegue todo mundo que estuda percussão, por exemplo, que você tem que ficar fazendo aquela coisa no relógio, né, tocando num ritmo regular, né? E você observa que as sociedades, eu vou só repetir o que ele está escrevendo aqui, as sociedades que manifestam maior aptidão rítmica, africanos, árabes, asiáticos, são precisamente aquelas que têm estado fora do toque do relógio, né? E é isso mesmo, porque aí não tem... Você ouve, por exemplo, a rítmica do candomblé, que é uma trança complicadíssima, e ela, às vezes, escapole completamente, parece que o cara está saindo do andamento e ele entra em outro, é uma coisa extraordinária, né? Isso é um aprendizado dessa outra lógica rítmica, quer dizer, o ritmo nada tem a ver com o ritmo regular, isso é um tipo de ritmo, não é? E isso, evidentemente, corrobora aquilo que a gente estava falando antes, né? Ajuda a gente a pensar, por exemplo, que numa música improvisada você pode ter, como faz o próprio Elvin Jones, John Coltrane, você pode ter uma variação. Que andamento era aquele que Elvin Jones está fazendo no Out of This World? É um andamento que não é desse mundo, está fora desse mundo, né? Eles vão para frente, vão para trás, o tempo é regular, mas depois se desregulariza e retorna. É uma coisa extraordinária e também nos oferece a possibilidade, e por isso que fica tão difícil e é tão encantador ouvir aquilo, porque parece que há um relógio que ordena aquilo ali, que é um relógio que não opera pela lógica do relógio que a gente conhece. Então, não é um satsu, o que também pode ser muito interessante, dependendo do contexto. E aí, para finalizar, ele vai falar da paisagem sonora. Eu queria reproduzir o trecho que ele fala sobre isso, novamente, o Paul Klee. Para o pintor Paul Klee, um traço era como sair a passeio. A descrição que se segue é sua. É óbvio que o passeio com o lápis poderia também ser um passeio musical com instrumento. E está incluído aqui como um texto, que poderia ser improvisado por um número de instrumentos em solo em conjunto. Isso são exercícios que ele dá, né? E aí ele usa esse texto. Ato de se movimentar partindo de um ponto morto, linha, isso é o Klee.
Depois de pouco tempo, fazemos uma pausa para desenhar a respiração, linha quebrada ou se repetida, interrompida ritmicamente. Um olhar para trás para ver o que fizemos, movimento contrário. Um rio, movimento ondulante. Mais para cima parece existir uma ponte, série de arcos. Encontramos alguém com as mesmas ideias. Primeiramente, estamos unidos na alegria, convergência, então, aos poucos, as diferenças intervêm, duas linhas se movimentando independentemente. Uma certa excitação em ambos os lados, expressão dinâmica e psique da linha. Atravessamos uma floresta densa, outro rio perdido na neblina, e assim vai. Isso não parece aquela história lá do Kandinsky? Um ponto é sempre algo, às vezes muito, às vezes raramente demais, em violeta compacto, né? Um ponto, uma linha, um ponto, olho de formiga. Aquele poema que eu li na live passada tem tudo a ver com isso aqui, né? Então, a gente pensa assim, poxa, isso tem tudo a ver com Kandinsky. Aí, logo em seguida, ele vem, na interpretação deve ser feita uma tentativa, isso já é o Schaeffer, no sentido de que o que foi calculado, soe calculado, e o que foi espontâneo e surpreendente, soe realmente assim. Isso implica que a composição completa possa ser uma combinação de segmentos ordenados e desordenados. E aí, quem que ele cita? Kandinsky, de um catálogo, 1910, ano em que ele escreve do espiritual na arte. Cálculo frio, marcas de cor ao acaso, construção matematicamente exata. Agora silenciosa, depois estridente, esmerada à perfeição, cores como um floreado de trompete, são um pianíssimo de violino, grande, calmo, oscilante, superfícies estilhaçadas. Kandinsky. Né? Então, nós estamos vendo que essas coisas todas estão em acordo, de modo tal que a gente pode tirar, vamos dizer assim, para encerrar a conclusão dessas sensacionais considerações do Murray Schaeffer. Fazer música como quem estivesse pintando um quadro, né? Ou seja, ter uma abordagem visual, pictórica da música, fazer uma abordagem musical da visualidade, fazer uma abordagem sonora do pensamento, fazer uma abordagem musical do pensamento, enfim. Essas articulações nos chegam até Smetak e a gente vê que aquilo que ele chamou de plásticas sonoras, que não foi ele que chamou, ele mesmo conta, outra pessoa disse para ele e ele adotou. A plástica sonora vem a ser exatamente isso, ele inventa um instrumento e, com isso, inventa também uma possibilidade de criar aquilo que Murray Schaeffer vai chamar de paisagem sonora. Gente, é isso. Para concluir, eu só queria falar uma coisa. As próximas lives não vão ser tão calcadas assim num autor exatamente. Eu estou querendo dar um pouco uma leveza maior a isso aqui, então eu vou fazer um período dessas lives em que a gente vai... porque se eu estivesse normalmente dando aula, seria um período que eu já estaria preparando o próximo lote de aulas. Então, o que a gente vai fazer agora, durante essa live de sexta-feira, do primeiro horário, vai ser fazer apreciações musicais, né? Eu vou começar a experimentar outras coisas dentro dos limites e da possibilidade desse canal, né? Então, hoje já foi um teste disso, usando a caixinha de som, para a gente tentar ver se a gente pode ouvir coletivamente algumas coisas, seguindo uma ideia que me agradou muito ouvir uma vez do Livio Trachtenberg, ele escreveu, inclusive, sobre isso, que era uma ideia de que, e a gente já falou isso algumas vezes quando eu estive com ele, a ideia de que a música ouvida coletivamente é algo que a gente perdeu por causa dessa história da individuação dos fones de ouvido e tal. A gente ganha com isso, mas nesse canal mesmo da Vic, do Vic e da Liv, eu acho, enfim, esse canal dos 2 milênios lá, eles fazem uma coisa muito engraçada. Estão os dois aqui, ela e ele, e aí eles vão ouvir a música que alguém mandou para eles escutarem e eles comentarem. Aí eles vão ouvir a música, eles dizem, bom, então vamos ouvir a música. Aí ouve todo mundo junto. Eles botam o fone de ouvido, é um react, né? Eles botam o fone de ouvido e aí eles ouvem a música. E aí depois eles tiram o fone de ouvido e comentam, né?
Então, eu até quero fazer essa brincadeira, essa experiência com vocês, já convidá-los a me oferecerem alguma coisa para ouvir, que vocês acham que eu não tenho ouvido ainda, e aí eu posso fazer esse exercício também de ouvir e comentar. Eu acho extremamente sofisticada essa coisa do React, né? Eu acho bem interessante isso, porque isso é uma forma da gente entender essa relação nova que se estabelece entre audição individualizada e audição coletiva. Bom, eu vou encerrar aqui agora, porque eu avancei no horário da outra live, que vai ser sobre estudos da performance. Já vou avisando aqui agora, quem já está entrando aí achando que já é a live de estudos da performance, não, eu vou atrasar a live de estudos da performance lá para as 5 horas, que é para poder dar um tempo aqui, né? E aí, lá para as 5, 5h30, eu estou de volta com os estudos da performance, com a discussão sobre o Richard Schechner, né? E a questão, as questões do Richard Schechner. Aí eu faço a recapitulação lá do que foi falado na última live sobre isso, e aí eu espero vocês lá novamente, daqui a pouco, se tiverem paciência, ou então outras pessoas que venham. Tá bom? Muito obrigado aos que assistiram. A gente vai se ver daqui a pouco, depois das 5 horas. Tá bom? Que eu ainda tenho que dar uns telefonemas aqui, fazer umas coisas. Tá bom? Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui, e a gente já está de volta.